A situação do Butcher tá pior do que todo mundo achava e nós acabamos conhecendo as versões do Homem-Aranha e Batman do universo de The Boys. E o Butcher, será que vai de fato largar a mão de criar aquele vírus que mata supers? Isso e muito mais nós vamos conversar no vídeo de hoje na nossa análise do 6º episódio de The Boys. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Jox, você tá no Origem Geek, seja muito bem-vindo. Apesar de várias revelações chocantes, esse 6º episódio da 4ª temporada de The Boys acabou sendo o piorzinho até o momento. Ele acabou se apoiando demais em algumas sátiras do mundo real e até mesmo de alguns personagens fictícios, como o próprio Homem-Aranha e Batman. No caso, foi na reimaginação que eles tiveram pra esse universo de The Boys. E o Butcher, que a gente já sabia que não tava muito bem, que tá batendo na porta da Senhora Morte, tá bem pior do que todo mundo achava. E que aquele seu companheiro Joe Kessler, na verdade, é apenas uma ilusão da sua mente. Isso vai acabar mudando tudo, inclusive a perspectiva do personagem pra todo mundo. Mas e aí, o que você achou desse 6º episódio de The Boys? Você curtiu? Qual foi a parte que mais te marcou? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. Aproveita também pra deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E me sigam também nas redes sociais que estão aparecendo aqui na descrição. Desse jeito você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Origem Geek. E eu tenho reparado que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Então vamos reverter esse gráfico, tô contando com o teu apoio. E agora, sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo. O mundo do Butcher nesse 6º episódio acabou indo por água abaixo, depois que ele acabou descobrindo a verdade sobre aquele seu companheiro Joe Kessler, que na verdade ele era só mais uma fantasia da sua mente, assim também como a sua antiga esposa que acabou sendo morta pelo Ryan. E eu já tinha visto umas teorias semana passada sobre isso, falando que aquele personagem poderia ser apenas uma ilusão e tudo se encaixava muito bem. E nesse episódio já foi tudo confirmado, e isso fez muito sentido, fez a gente perceber como de fato o Butcher tá muito vulnerável. O cara tava achando que de fato tudo aquilo que ele passou era real, e ele tava completamente maluco, o cara tava coringando, e isso aconteceu no filme do Coringa também. Isso pode acabar nos dando o norte do personagem, porque a gente viu que a personalidade dele acaba sendo dividida em duas coisas que acabaram marcando a sua vida. Primeiro, na sua esposa, que conhecia a melhor parte do Butcher e que ele amava mais do que tudo, né, que representa a parte boa do personagem, e o Joe Kessler, que foi um amigo dele, um companheiro dele que ele acabou largando pra morrer. E ele sabe como o Butcher é visceral, ele conheceu a fundo a pior parte do personagem, e essa é a representação da parte ruim dele. E agora que ele acabou tomando consciência disso, talvez o personagem mude de fato. Ele tá com uma grande decisão na sua mão, que é criar ou não o vírus que é pra matar o Capitão Pátria, mas além dele vai matar todos os outros supers. Isso inclui a Annie, né, que é Starlight, a Kimiko, o próprio Ryan. O Butcher da primeira temporada não ia nem querer saber, ele ia forçar aquele cientista a criar um vírus desse e tava cagando e andando pro que acontecesse com a Starlight, com a Kimiko, com a Vicky, com a Zoe, com o próprio Ryan, porque ele não sabia da existência dele. E querendo ou não, essa poderia ser uma salvação pro mundo mesmo, se a gente começar a reparar como os supers de The Boys, os super-heróis, né, no caso, são pessoas ruins. Como a maioria deles acabam sendo levados pelo poder que têm, e como que eles acabam achando que eles são mais do que os próprios humanos. Nós vemos isso com todas as falas da Sage, do Capitão Pátria nem preciso falar, da própria Victoria Newman, e talvez eles consigam achar um meio de conseguir retirar o composto V do corpo de todas essas pessoas que eles acabam se importando para conseguir desenvolver esse vírus para matar o Capitão Pátria e todos os outros Seven. Porque, cara, o que os humanos podem fazer com eles? Eles vão acabar dominando o mundo uma hora ou outra. Eles são muito mais poderosos e os humanos não têm nada o que fazer com eles. E o Butcher tem, finalmente, a arma que ele sempre precisou na sua mão. E toda essa situação, querendo ou não, acaba se encaixando com o que nós já vimos nas outras temporadas e estamos vendo nessa. A Annie, por exemplo, a Starlight, tá perdendo os seus poderes, ela não consegue mais controlar. Por que isso aconteceu? Não sei. Provavelmente vai ser explicado nesses próximos 2 últimos episódios que nós temos dessa temporada. A Kimiko já tinha perdido o composto V no seu corpo e teve que injetar de novo. Então a gente já viu que é possível ter uma saída para ela acabar perdendo isso. O Ryan, eu já não sei se ele tem isso dentro do seu corpo, já que ele é o primeiro super-herói nascido de uma forma natural. Ninguém nunca injetou o composto V no seu sangue, então talvez ele consiga sair ileso dessa situação toda também. Mas nós vimos como o Butcher acabou ficando com o pé atrás de fazer isso, de tomar essa decisão que ele sempre quis. Ele finalmente tem o poder nas suas mãos que ele sempre desejou, só que agora ele tá sem coragem pra fazer isso por conta de todas as pessoas que ele acabou se importando. Então toda a sua saga pra tirar o Ryan de perto do Homelander, pra dar uma maneira de conseguir encarar esse cara, vai ser muito interessante de se ver. É uma das coisas que tem carregado essa série até a próxima temporada. Inclusive, essa é uma das minhas principais reclamações, mas eu vou falar dela um pouquinho mais pra frente, porque a gente
gente ainda tem outros temas pra conversar. Como, por exemplo, o que rolou nesse episódio inteiro dentro lá da mansão Wayne fake, né? Da mansão do Tech Knight. Porque aquele cara era uma cópia barata do Bruce Wayne, né? Foi uma grande paródia do Batman e de tudo que a gente vê. Ele foi uma criança que acabou crescendo seus pais, extremamente rico graças às coisas que a sua família acabou fazendo pra ele, ou seja, ele nunca teve que se esforçar pra ter toda aquela riqueza, que acabou sendo criado pelo seu mordomo e que acaba recebendo a alta cúpula da sociedade lá. E todo esse episódio serviu como uma grande sátira, uma grande alfinetagem para algumas coisas que acontecem na vida real, não nessas proporções, né? Pelo menos a gente espera que não aconteça. E eles terem pego dois personagens extremamente icônicos das revistas em quadrinho, como o Homem-Aranha, que foi aquele Tessie Teia, e o Batman, acabou sendo pra fazer uma piadinha também. E querendo ou não, The Boys, nessa quarta temporada, acabou se reduzindo a isso, fazer piadas, fazer sátiras. A história principal tá parada, porque não tem mais pra onde eles andarem. O que aconteceu? A Amazon, né, o Prime Video, acabou vendo como tava dando grande sucesso, como tava dando grande retorno nessa série. E tudo que enche o bolso de dinheiro do estúdio, o que eles fazem? Acabam prolongando cada vez mais. Então eles tiveram que sacrificar a história principal de The Boys pra poder prolongar até a quinta temporada, que vai ser a sua última. Dava pra ter tido um fim nessa? Dava. Dava pra ter tido um fim na terceira temporada? Dava também. Apesar do final da terceira ter sido maneiro. Se essa quarta temporada fosse a última e eles finalmente estivessem tomando algumas decisões cruciais, as coisas estariam completamente diferentes. Nós não teríamos esse episódio daqui. Ele foi maneiro? Foi! Tipo, a maior parte dele acaba sendo bizarra, porque, por exemplo, toda aquela cena de tortura do Rio, lá no porão dessa mansão Wayne fake, acaba sendo extremamente incômodo de se assistir, sabe? Acaba sendo perturbador, acaba sendo nojento. Tem até a hora que a gente dá risada, mas não é que tá achando totalmente graça, é porque a gente tá incomodado com aquilo que tá passando, sabe? Dá vergonha de assistir, inclusive. E essa foi uma maneira que eles acabaram encontrando de deixar esse episódio sem ser chato, entende? Eles colocaram tanto desconforto que evitou esse episódio de, no final de contas, ser chato. Porque imagina se a gente tivesse todas essas cenas do Rio reduzidas. Ia ser um episódio chato, porque foi parado, não teve nada de novo, só foi a única coisa que de fato andou com a trama foi a história do Butcher. Ah, o MM teve ataque de pânico e tá quase infartando. Ah, o Rio perdeu o pai dele e tá totalmente abalado. Ah, Starlight tá perdendo seus poderes. O French nem apareceu, ainda tá com a Kimiko lá chorando na delegacia. O que isso importa, afinal de contas? Lá pro final do jogo, lá pro endgame, o que isso importa? Nada, só a situação que aconteceu com o Butcher. E também um pouquinho do discurso radical da Victoria Newman, que com certeza vai acabar virando o público contra ela. E querendo ou não, eles sempre voltam pro mesmo lugar, repetem mais do mesmo. Homelander achou uma nova namorada, aí o Butcher tá com um novo problema, os The Boys estão nessa situação toda, de novo miseráveis, e cara, enche o saco, fica chato, entende? É triste ver o que acabou sendo reduzido de The Boys, velho. Eu ainda tenho esperança de que eles tenham algo a mais ainda pra apresentar, sabe? Só que eles não podem fazer isso agora, porque senão vai tirar todo o material que eles vão introduzir na quinta temporada, porque senão vai ficar muito na cara o final, entendeu? Todas as situações, todas as atitudes que eles tomarem agora vai acabar resultando no final do jogo. É como se você de fato estivesse zerando um jogo e só faltasse uma missão, a missão principal. Só que você quer upar o teu personagem, você quer deixar o seu personagem mais forte pra você fazer esse final de uma maneira mais tranquila. E é isso que tá acontecendo com The Boys. Essa quarta temporada tá sendo apenas de side quest com algumas cinemáticas que acabam dando uns poucos teasers pro que pode acontecer no final. Parece que a série tem que guardar tudo que eles têm de interessante pra não tirar a munição um pouco mais pra frente, pra acabar se prevenindo de episódios ruins na sua última temporada, enquanto eles só ficam voando por aí, dando voltas e voltas e voltas pra acabar enchendo linguiça até chegar ao final dessa temporada, que no caso só faltam 2 episódios. Talvez aí sim eles comecem a contar uma história. Tem toda a situação do A-Train, que eu sinceramente acho que não passa dessa temporada, né? Eu vi um pessoal falando de uns spoilers, mas eu acabei fugindo. Mas eu tenho o sentimento que o A-Train não vai passar dessa temporada, e querendo ou não, tem sido uma das coisas mais interessantes também. Mas e você? O que você tem achado dessa quarta temporada de The Boys até agora? Ela tem te hypado? Ela tem te deixado satisfeito? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas que eu tô contando com você, não me deixa na mão. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem. Um forte abraço em todos vocês. Falou!